oração que prevalece para a paz. Kenneth E. Hagin. Lição 3. A oração que destrava o céu. Textos bíblicos: João 16, versos 23 e 24, Efésios 5, verso 20. Verdade central: o nome de Jesus é o acesso ao coração ao Pai. Temos uma chave que destrava a porta do nosso automóvel. Podemos dizer que destravamos a porta, mas é realmente a chave que faz isso. Temos também uma chave que se encaixa na partida. Não poderíamos dar partida nesse automóvel sem essa chave. Ela é o fator importante para conduzir o veículo. Sem ela, não chegaríamos a lugar nenhum. O nome de Jesus. Há uma chave, a oração que destravará as portas e as janelas do céu e satisfará todas as nossas necessidades. Sem essa chave, nada conseguiremos. Essa chave se acha em João 16. João 16, versos 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus é nosso mediador, intercessor, advogado e Senhor. Nunca é registrado em nenhum lugar da Bíblia que Jesus mandou seus discípulos orar a Ele. Sempre deviam orar ao Pai em nome de Jesus. Se, portanto, quisermos que nossas orações cheguem ao trono de Deus, devemos chegar-nos a Ele de conformidade com as regras determinadas na sua palavra. No texto bíblico supra, Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Disse isso aos seus discípulos antes de ir embora. Estava falando da sua posição presente de mediador, sentado à destra do Pai. Outra tradução diz: naquele dia não orareis a mim. Jesus mandou pedir ao Pai em seu nome. Essa é a chave que destravará o céu em nosso favor. Podemos dizer a Jesus o quanto nós o amamos, porém, quando se trata de orar, devemos pedir ao Pai mediante o Senhor Jesus. Efésios 3, verso 14 e 15 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Não importa a igreja a qual pertencemos, mas é importante a família a qual pertencemos. Alegria transbordante. João 16, 24 diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Há alegria genuína em saber que o Pai responderá às nossas orações. O amado pregador Smith Wigglesworth trabalhou durante muitos anos como encanador antes de começar seu ministério de pregação com tempo integral. Certa vez, enquanto instalava encanamentos numa casa grande, notava que a dona da casa frequentemente entrava, olhava para ele e então saía. Finalmente, ela entrou no aposento onde ele estava trabalhando, sentou-se e perguntou: o que mesmo poderia causar esta expressão maravilhosa no seu rosto? Você parece estar tão cheio de alegria. Wigglesworth contou a ela que naquela manhã, quando estava tomando café, a esposa lhe informou que 2 dos seus filhos estavam muito doentes. Antes de comerem, subiram até o quarto, impuseram as mãos nos filhos e oraram por eles. Foram curados imediatamente e desceram para tomar o café da manhã com os pais. Wigglesworth disse que era maravilhoso ter um Jesus tão maravilhoso. Contou à mulher que as Escrituras dizem: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Certamente, nossa alegria não poderia ser completa se nossos filhos estivessem doentes, mas o Senhor nos falou para lhe pedir aquilo que necessitássemos, para que a vossa alegria seja completa.
A mulher perguntou a Smigglesworth se Jesus podia salvá-la e dar essa alegria maravilhosa a ela também. Wigglesworth garantiu que ele o faria. Ela aceitou ao Senhor e começou a regozijar-se. Perguntou a Wigglesworth se ela poderia manter aquela alegria. Ele lhe respondeu que a única maneira de mantê-la seria reparti-la. Disse-lhe que deveria contar a todas as mulheres na reunião do seu clube a respeito de sua salvação. Ela fez assim e todas elas foram salvas. É assim que se conserva a alegria, contar aos outros a respeito dela. Se Wigglesworth tivesse ido trabalhar naquele dia, deixando 2 crianças doentes em casa, a alegria dele não teria sido completa. Teria ficado preocupado. Teria um aspecto de aflição. Mas ao invés disso, tinha uma luz no seu rosto, uma radiância que era óbvia a todos quantos o viam. O que era? Era a alegria que o Pai nos prometeu quando pedíssemos a Ele no tocante às nossas necessidades e recebêssemos pela fé. Em outra ocasião, Wigglesworth estava com grave necessidade financeira. Naquela ocasião, estava em Londres, visitando o lar de um homem rico. Wigglesworth simplesmente entregou ao Senhor seu fardo financeiro e recusou-se a ficar preocupado. Não contou a ninguém. Sabia que o Senhor cuidaria disso. Enquanto ele e o amigo estavam andando no parque, Wigglesworth estava cantando alegre, regozijando-se no espírito. O amigo rico comentou que daria tudo quanto possuía para que o mesmo espírito de alegria que Wigglesworth tinha. Wigglesworth lhe explicou que não lhe custaria nada. Era só lançar todos os seus cuidados sobre Jesus. Wigglesworth explicou que ele mesmo fizera assim e que não tinha a mínima preocupação nesse mundo. Nem então passou a mencionar ao seu amigo a sua necessidade financeira, mas, pelo contrário, falava da vitória e da alegria em Jesus Cristo. Um desses homens tinha bens materiais, mas lhe faltava alegria. O outro tinha falta de bens materiais, mas estava cheio de alegria. Qual era o segredo? Wigglesworth conhecia a verdade das Escrituras. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você pode ter alegria completa se está oprimido por grandes fardos financeiros? Pode ter alegria completa se tem dívidas vencidas ainda por pagar? Se você pediu a Ele o suprimento das suas necessidades e se pode crer que já o recebeu, a sua alegria poderá ser completa. A alegria que antecede o fato. Às vezes, você terá de aceitar a alegria antes de receber aquilo que está pedindo em oração. Se você estiver preocupado e procurando achar uma solução por conta própria, você estorvará a ajuda que Deus quer lhe dar. É você quem carrega o fardo ao invés de deixar que Ele o carregue. Se na realidade você está preocupado, a oração lhe será de pouco proveito, porque você não está orando com fé. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Quando realizava conferências evangelísticas, eu frequentemente ia dirigindo o carro diretamente da Califórnia para o Texas. Minha mãe me contou certa vez que quando sabia que eu estava viajando, orava para que o Senhor estivesse comigo. E ficava acordada de noite preocupada, pensando que o telefone tocaria com notícias de que eu fui envolvido num acidente. Falei-lhe que estava perdendo seu tempo orando, se era para manter-se acordada, preocupando-se. A oração é mais do que isso.
Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Devemos ficar cheios de alegria mesmo antes de recebermos o que pedimos, porque sua palavra nos garante que ele ouviu a nossa oração. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que aqui Paulo nos manda dar graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Paulo nos mandou orar ao Pai e não a Jesus. O nome de Jesus é o acesso ao coração do Pai em todo o nosso verdadeiro louvor e ações de graças. Alguém disse que o modo de orarmos não faz muita diferença. Mas se fosse assim, por que Deus inspirou Paulo a escrever as epístolas? Dizer que esses versículos não são importantes seria tão destituído de sentido quanto dizer que em João 3,16 não é importante. Se cremos que João 3,16 é importante, devemos também crer em todas as escrituras são importantes e que são para nossa instrução ao andarmos com Deus. Quando você quer obter uma resposta para as suas orações, siga os ensinamentos da palavra e ore ao Pai em nome de Jesus. Muitas pessoas, ao orarem, terminaram assim a sua oração, por amor a Jesus. A palavra não nos manda, porém, orar por amor a Jesus. Somos ensinados a orar em nome de Jesus. Qual é a diferença? Se você fosse até um banco para descontar um cheque para um amigo, o caixa lhe perguntaria se você tinha conta no banco, com saldo suficiente para garantir o cheque. Se não, o caixa não trocaria o cheque. Mas se você tivesse em mãos um cheque de um homem que tinha conta naquele banco, você poderia descontar o cheque. A mesma verdade se aplica quando comparecemos diante de Deus e pedimos que Ele faça algo por amor de Jesus. Estamos pedindo que seja feito para ajudar Jesus na base de nosso crédito. Se eu tivesse dor de estômago, seria estultícia pedir que Deus me curasse por amor a Jesus. É o meu estômago que está doendo, não preciso ser curado em favor dele. Somos nós que precisamos da ajuda. É ele quem tem o status e o crédito. E nós podemos comparecer em nome dele. A nossa atitude faz bastante diferença. A razão por que fracassamos muitas vezes em nossas orações é que nossa atitude está totalmente errada. Às vezes pensamos que Deus deve atender nossas orações por causa do nosso próprio mérito ou virtude. Quando Pedro e João ministraram ao coxo na Porta Formosa, conforme está registrado no 3º capítulo de Atos, as pessoas que viram o milagre ficaram atônitas. Pensavam que era mediante algum poder especial desses homens que o coxo foi curado. Mas Pedro disse: "Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?" Atos 3:12. Não é por meio de nosso próprio poder ou santidade que recebemos uma resposta à oração. Não obtemos as respostas às nossas orações porque somos bons. São respondidas por causa de Jesus. Ele tem autoridade no céu. Ele é a única maneira de nos aproximar do Pai. Não podemos chegar lá de nenhuma outra maneira. Chegamos ao Pai em seu nome. A chave para recebermos as respostas às nossas orações é através do poderoso nome de Jesus. Texto para memorizar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. João 16, verso 23. A lição em ação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo, abençoando uma vida
e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.